meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Química para a turma do 9º ano. Na aula de hoje nós iremos estudar quais os tipos de reações químicas de acordo com a sua organização. Existem diversas formas de classificar as reações químicas. Uma delas é sobre a organização delas, ok? As reações químicas, elas apresentam duas partes bem distintas, o reagente e o produto. Identificar essas duas partes é imprescindível para você compreender esse tema. Então, eu vou anotar aqui para a gente não esquecer. Tudo que tem antes do reagente, ou antes da seta, perdão, é o reagente. E tudo que tem depois da seta é o produto, ok? Aí, lembrando que eu tenho diversos tipos de reagentes, diversos tipos de produtos, a gente começa a estudar a classificação das reações químicas de acordo com a sua organização, ok? Primeira classificação, reação de adição ou de síntese. A principal característica desse tipo de reação é que ela apresenta apenas um produto. Então, ela pode ter 17 reagentes, mas passou da seta, só tem uma substância. Reforço que não estou falando de elemento químico e nem estou limitando a quantidade de elementos químicos, mas após a seta eu encontro apenas uma substância. Nesse caso, eu fiz um exemplo básico, né? No reagente eu tenho 3 substâncias, ok? A substância A, substância B e substância C. Quando essa reação acontece, gera um produto apenas, ABC. Essa é a característica principal da reação de adição ou síntese. Uma representação que eu trouxe, essa aqui, ó, que conta a formação do hidróxido de cálcio, é uma base. Aqui eu tenho CaO, que é o óxido de cálcio, somado com a água, ou, lendo a reação, CaO reage com H2O, formando CaOH2, ou seja, eu tenho 2 reagentes e no final eu tenho apenas um produto. Reação de adição. Um outro exemplo que eu trago é o mais básico de todos. Nossa conhecida e primeira substância que aprendemos na vida. A água. Para que eu tenha a formação da água, eu tenho a reação de 2 átomos de gás hidrogênio com um átomo de gás oxigênio e o resultado serão 2 moléculas de água. 2 reagentes, um produto. Característica de uma reação de adição ou síntese, ok? O segundo tipo de reação é a reação de análise ou decomposição. Olha só, você vai analisar essa reação. Então, acaba que você vai abrir ela. Ou você vai decompor, você vai desmanchar essa reação. Nesse caso, eu tenho apenas um reagente. Olha como ela é diferente. Na síntese, um produto. Na análise, um reagente. E ele pode se converter em vários elementos ou várias substâncias. Mas o ponto-chave é a presença única de um reagente, ok? Como exemplo, a gente dá marcha ré na fórmula da água. Então, uma molécula de água, na verdade 2, para que a reação ocorra de forma balanceada. 2 moléculas de água reagem com, se decompõem em 2 moléculas de gás hidrogênio e 1 molécula de gás oxigênio. Verifique, 2 produtos mais apenas um reagente, ok? O segundo exemplo, não.
não é a marcha ré do hidróxido de cálcio. Eu trouxe aqui a formação do mercúrio a partir do óxido de mercúrio. Novamente, um reagente, dois produtos. Nem toda reação química de adição pode ser revertida para uma reação de análise, tá? Ela precisa ser reversível. O caso da água é reversível. Então, eu posso pegar os gases e formar a água ou pegar a água e formar os gases, ok? O terceiro tipo de reação química é a de substituição ou de simples troca. Ó, simples troca. Uma troca muito simples. Apenas um elemento químico vai mudar de lugar com outro. E esse elemento químico, ele vai estar sozinho. Então, nesse tipo de reação, eu vou encontrar um elemento sozinho. Aqui eu tenho dois reagentes, certo? Um deles está sozinho. Eu poderia ter 4 reagentes e um sozinho. Para que seja simples troca, esse daqui tem que estar sozinho. E o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente trocar de lugar com outro. Aqui tem uma informaçãozinha a mais. Observe que deste exemplo para este nós temos os mesmos reagentes, mas aqui muda de um jeito diferente. Por que ele muda de um jeito diferente? Ó, toda vez que eu tenho uma fórmula, o primeiro elemento ele vai sempre se comportar de forma positiva, ter cargas positivas. Isso vai estar relacionado lá em atomística. Lembra que a gente estudou que os átomos têm prótons e têm nêutrons? Pois é. Aquele elemento de carga positiva é porque ele vai ter mais prótons do que elétrons. Desculpa, eu falei nêutrons. Horrível essa. São prótons e elétrons. Aquele elemento que tem carga positiva, ele vai ter mais prótons do que elétrons. E aquele elemento que tem carga negativa vai ter mais elétrons do que prótons. Resultado: em uma fórmula, aquele que a gente vê primeiro, ele vai ser sempre positivo e o resto negativo. Então, observe que o C fez uma simples troca com o B e ele ficou na frente do A. Por quê? O A é positivo. Então, nesse caso, o C vai ter que tipo de carga? Negativa. Descobri que o C é negativo só porque ele trocou de lugar com o B e ele ficou depois do A. Porque se o A aqui é o primeiro, quer dizer que ele é o positivo. Nesse segundo pontinho, o A aparece primeiro, ele é o positivo, tô sabendo, ele é o primeiro, tô sabendo, ele é positivo. O B vai ser negativo. Quando aconteceu a troca lá do outro lado, olha só, o C trocou de lugar com o A. Não vai aparecer BC, não é a ordem alfabética. Eu preciso levar em conta a carga. Então, se ele trocou de lugar com o A, é porque esse é positivo. Porque o primeiro que aparece na fórmula vai ser sempre positivo. Então, 2 exemplos diferentes. No exemplo 1, C é negativo. No exemplo 2, C é positivo. Ok? Como exemplo, nós temos aqui, ó, cloreto de cálcio. Bem, amor, olha aqui, ó. O Ca está sozinho. Se eu tenho um elemento químico sozinho, ele já vai me dar uma indicação de que vai ser simples troca. Será mais ou menos assim, ó. Tem só um produto? 1, 2. Não é adição. Tem só um reagente?
2. Não é análise. Tem alguém sozinho? Tem. O CA? Simples troca? É uma simples troca? Exatamente. E uma vez que o Ca trocou de lugar com o hidrogênio, HCl. Se ele é o primeiro, ele é o positivo. Lembra que eu falei primeiro positivo? Então, o H é positivo, o Ca então vai ser positivo. CaCl2. E o H fica sozinho. Um outro exemplo que eu trago aqui para vocês... Certo? Ó. O Cu está sozinho. Ele está sozinho, gente. Tem alguém sozinho? É um indicativo de que é simples troca. Tá? Então, o Cu vai trocar com o primeiro elemento químico da fórmula seguinte. Se ele trocou de lugar com o primeiro, é porque ele é positivo. E aí, ó, o Ag tá aqui, ó, sozinho. Cu, troquei, ó, eu conto só o primeiro, Ag. O resto é negativo, NO3. Tá aqui, ó, Cu, NO3. Ok? Além da simples troca, e para finalizar, nós temos a dupla troca, também chamada de permuta. Dupla troca. Simples troca, 1 muda. Dupla troca, 2. Na simples troca, quem muda tá sozinho. Na dupla troca, quem muda está acompanhado. Aqui é que é mais importante ainda a gente lembrar que o primeiro que aparece é positivo e o segundo é negativo. O primeiro que aparece é positivo e o segundo é negativo. Por quê? Eu vou trocar um de cada um par. E ele tem que se posicionar do jeito certo. Por quê? Se A é positivo, ele vai aparecer primeiro. Eu vou trocar o positivo com um com o positivo do outro, ó. Sabe o que isso daqui me lembra? Quadrilha. É igual quando eu tenho aqui uma menina alta de vestido, uma menina alta com um menino baixo. E aí ali do outro lado tem uma menina baixa com o rapaz alto. O que eu vou fazer? Eu vou trocar. Mas lá na quadrilha, a entrada não é sempre igual, as damas de um lado, cavaleiros do outro? Pois é, aqui também. Positivos de um lado, negativos do outro. E os positivos sempre na frente. Mulheres, por favor. Aqui, ó, eu vou trocar essa pra ficar com altão, ó. A, D. E eu boto a bichinha baixinha com o bicho baixinho. Eu vou dar o bicho com o cochichinho. Certo? Na quadrilha a gente deve ser um casal lá da frente, pra ser um dos primeirinhos pequitinhos. Poxa, que lindo. Entenderam? Então eu tenho que lembrar que a fórmula é sempre o primeiro elemento positivo, o segundo negativo. E quando eu trocar, eu vou trocar da mesma carga. E vai só trocar de lugar. Quando eu for reorganizar essa fórmula, colocar sempre o positivo na frente. Estamos entendidos? Olha só o exemplo. Ó, NaOH, HCl. Resulta em NaCl mais H2O, correto? Quem é o positivo do primeiro composto do reagente? Que é o NaOH. Quem é o positivo? Na. OH vai ser negativo. Tudo depois do primeiro elemento, negativo. No caso do HCl, o positivo vai ser o H. E o Cl vai ser o negativo. Vou separar. Ó só. Vou separar positivo
positivo, negativo, positivo, negativo. E vou trocar de posição. Verifique que o Na, que é o positivo, apareceu primeiro. Professora, mas e o H2O? Então, ia ficar assim, ó, HOH, que dá a mesma fórmula da água. Por isso, H2O. O H é a parte positiva e o O é a parte negativa. Super simples, super fácil. Segundo exemplo, vou botar juntinho, caso eu consiga. Por de riba. Tadã! Olha só. KI, quem é o positivo? K, quem é o negativo? I. PbNO3, 2. Quem é o positivo? Pb. Quem é o negativo? NO3. Vou trocar positivo com negativo de lugar. Então, o Pb vai se juntar com o I, ó. E o K vai se juntar com o NO3. Prontinho. Reação de dupla troca realizada com sucesso. Vamos revisar rapidamente. Beleza? São 4 reações. Adição ou síntese, um produto. Análise ou decomposição, um reagente. Simples troca, um elemento troca de lugar com o outro, sozinho. Dupla troca, 2 elementos mudam de lugar e eles estão acompanhados. Beleza? Fique atento, por favor, na atividade que vai na agenda já abrindo o nosso terceiro bimestre. Beijo no coração.